sou Eliomar, estagiário do curso de Ciências Biológicas do Polo de Simões, Piauí. Nossa aula de hoje é sobre os organismos autotróficos e heterotróficos. Como sabemos, todos os organismos vivos necessitam de energia para realizar suas atividades. Os seres humanos, por exemplo, eles conseguem os nutrientes necessários para a sua sobrevivência por meio da alimentação. Mas será se todos os organismos eles agem da mesma forma? As plantas, por exemplo, elas não ingerem nenhum alimento. Portanto, os seres vivos se diferenciam de acordo com a forma que eles obtêm o alimento. Dessa forma, eles são classificados como autotróficos e heterotróficos. Mas o que são os seres autotróficos? Auto vem do grego de si mesmo e trófico, alimentador, ou seja, eles são os seres vivos capazes de produzir o seu próprio alimento. A partir de quê? De material inorgânico. Nesse grupo estão inseridos as plantas, as algas e as cianobactérias. E o que são os seres heterotróficos? Héteros vem do grego outro e tróficos, alimentador, ou seja, são aqueles seres que não são capazes de produzir o seu próprio alimento. E eles necessitam de material orgânico já previamente produzido. Nesse grupo estão os animais herbívoros, que são aqueles que se alimentam apenas de plantas, carnívoros, os que se alimentam apenas de carne, e onívoros, os que se alimentam tanto de carne como de outros vegetais. Estão inseridos também os fungos e as bactérias. Como já sabemos o que é um ser autotrófico, que é aquele que produz o seu próprio alimento, e os heterotróficos são aqueles que não produzem o seu próprio alimento, ou seja, necessitam de outros seres para sobreviver, quais os processos que cada um utiliza para fazer a sua nutrição? Os autotróficos, eles são fotossintetizantes e quimiosintetizantes. As plantas, as algas e as cianobactérias, eles são organismos fotossintetizantes. Por quê? Porque elas captam a luz solar, transformam em energia química e produzem os compostos orgânicos, que são o quê? Os carboidratos e os açúcares. Os quimiosintetizantes são as bactérias. Por quê? Porque elas produzem seu alimento através da oxidação de compostos orgânicos. Enquanto ao nível trófico, os autotróficos, eles são o que? São produtores. Por quê? Porque eles produzem o seu próprio alimento. Portanto, esses organismos são a base de todas as cadeias. Os heterotróficos, eles são consumidores e decompositores. Quais são os consumidores? São aqueles que se alimentam de outros seres vivos. Por exemplo, os animais herbívoros, os carnívoros e os onívoros. Os decompositores são os fungos e as bactérias. Por quê? Porque elas degradam a matéria orgânica morta em partes menores e formas solúveis de nutrientes. Ou seja, é um processo importante, porque garante que esses nutrientes retornem para o meio e possam ser utilizados por outros organismos. Enquanto ao nível trófico, os herbívoros, eles são chamados de consumidores primários, porque eles se alimentam diretamente dos produtores, ou seja, eles se alimentam das plantas. Já os carnívoros são consumidores secundários ou terciários, porque eles se alimentam dos herbívoros, e os herbívoros se alimentam das plantas.